Docência Sustentável, um espaço para a gente discutir e refletir a docência e a vida para além dela. Eu sou Yasmin e hoje eu vou compartilhar com vocês uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida, a minha exoneração. Esse episódio é para toda professora que em algum momento da sua jornada já se perguntou: será que vale a pena o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou conseguir aguentar? Se você já pensou isso em algum momento, você não tá sozinha. E hoje eu vou te contar porque para mim a exoneração não foi desistência, e sim um recomeço. Eu sou professora há 7 anos e eu falo um pouco mais sobre a minha trajetória no primeiro episódio desse podcast, chamado Uma Estrada Longa e Sinuosa. Então, se você quer entender um pouco mais da minha trajetória, escuta lá. Na época que eu gravei, eu ainda estava em sala de aula. Então agora eu vou contextualizar a partir desse ano, depois que eu gravei aquele podcast. Mas para isso, eu preciso retomar um pouco do que eu falei lá naquele episódio a respeito do meu primeiro burnout, que aconteceu ali entre o final de 22 e início/metade de 2023, quando eu tive o ápice, né, do meu esgotamento. Nessa época em questão, houve uma grande ruptura, eu diria até um desencanto em relação à docência e a forma como eu levava, conduzia a docência. Esse meu desencanto, ele já tinha acontecido anteriormente, mas de uma forma muito mais branda, porque entre os anos de 2018 e 2020, eu era professora assistente, ou seja, eu não tinha uma turma minha, eu vivia sala de aula, vivia com os alunos, né, participava das aulas, dava aulas em alguns momentos, mas eu não tinha aquela responsabilidade de professora regente de sala, né, ou a professora titular, enfim, como você quiser chamar. Então, o meu desencanto ali foi mais na instância do mundo corporativo, né? Porque querendo ou não, eu trabalhava na época em uma escola particular, que tenho muita gratidão, que aprendi muita coisa, que foi incrível, maravilhosa, mas que eu tinha uma visão muito romantizada pela abordagem dessa escola, né? Então, a minha primeira ruptura com o olhar romantizado sobre educação foi sim naquela época, né? Porque comecei a perceber que escolas privadas, né, são empresas e que essa lógica corporativa se instaura lá dentro. Então, enfim, foi meu primeiro processo de desencantamento. Mas, como eu disse, ele foi muito mais brando, porque eu ainda não era professora regente, né? Mas quando eu entrei no estado, então, em 2021, quando eu fui para a rede pública, foi que esse meu desencantamento se aflorou com mais intensidade, porque foi ali que eu comecei a lidar com as dificuldades, né, do cotidiano e nem tanto sobre os alunos, mas sobre colegas de profissão. Então eu tive que lidar com episódios de assédio moral, com episódios de cobranças indevidas, com episódios de perseguição, não só a mim, mas aos meus colegas, e ver aquilo acontecendo, ver injustiça acontecendo, sempre foi algo adoecedor para mim. Isso desde que eu era adolescente na escola, eu, né, batia de frente quando eu via algum tipo de situação que eu considerava injusta. Então é algo que mexe também com quem eu sou, para além da Yasmin profissional, a Yasmin humana. Então esse meu processo de adoecimento, né, como eu estava relatando para vocês, ele começou em 2022, final de 2022 ali, com uma avaliação. No estado de São Paulo a gente tem as escolas de período integral, em que ocorre uma avaliação anual, e foi um ano que eu trabalhei muito, que eu tinha concluído meu mestrado, e concomitantemente, né, a tudo isso, e eu fui mal avaliada, sem nenhuma justificativa plausível, e aquilo foi um balde de água fria para mim. Então foi ali que se iniciou o meu adoecimento por conta do trabalho. E no ano seguinte ocorreram vários episódios, inclusive um episódio de perseguição e assédio moral que agravou a minha situação. É, e, e aí eu, ao mesmo tempo, naquela situação, passei no concurso para a prefeitura aqui da minha cidade
e mudei. Naquela época, a minha solução, em vez de abandonar a docência, né, naquele momento, foi mudar de ambiente. E foi muito positivo, né? Foi o que me fez, o que eu acredito que fez com que eu perdurasse aí mais 2 anos. Então, em agosto de 23, eu fiz essa transição, né, do estado para o município e fui trabalhar com outra faixa etária, né? Em 2024 eu entrei na educação infantil, enfim, tudo que tá lá no vídeo, né, contando sobre a minha trajetória. Então, o que eu tenho para dizer, gente, que estava indo tudo bem, eu estava dando conta do meu trabalho, me organizando muito bem, entregava sempre tudo no prazo, estava sendo muito bem avaliada também no meu estágio probatório, não tive problemas em relação a isso, tá? Então, quero deixar muito claro para vocês que eu não tive problemas em relação ao meu processo, né? Ao meu desempenho, digamos assim. Mas o que que isso me custou, né? Esse desempenho. Acho que é também sobre isso que eu quero aqui tecer um pouco os comentários com vocês. Porque em função disso, eu abandonei muitas coisas que até ano passado, para mim, eram mais comuns, né? Por exemplo, praticar hobbies, sair sem pensar no trabalho. Então, as situações que aconteceram comigo esse ano foram situações que me faziam ficar por muito tempo imersas no trabalho. E ficar por muito tempo imersa no trabalho é algo que, para mim, é adoecedor. E que para qualquer pessoa, na verdade, é adoecedor. Eu passei a não me reconhecer mais. Aquela Yasmin que estava mais alinhada com seus objetivos, né? Em um ambiente que para ela era saudável, com uma faixa etária de crianças e com uma turma que ela conseguia trabalhar apesar das dificuldades que sempre existem, né, gente? Não vou dizer para vocês que os anos em que eu estive bem mentalmente, como o ano passado, foi um ano tranquilo. Não, eu tive muitos problemas, mas eram problemas que eu conseguia lidar na minha realidade, no meu cotidiano. Eu não sentia um desamparo como foi sentido esse ano. E quando eu falo de desamparo, eu quero deixar muito claro que esse desamparo é sobretudo institucional, né? Então eu não vou falar aqui da minha escola, porque eu sei que tem pessoas que me assistem, né? Colegas, e eu sou muito grata por tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi em todo lugar que eu passei, eu aprendi, conheci pessoas incríveis, né? E vivi coisas incríveis, então não guardo nenhum tipo de ressentimento. O que eu quero trazer aqui é a questão da falta de apoio institucional, que foi o principal motivo da minha mudança. Então, o dia em que tudo mudou foi quando eu percebi que não dava mais para desempenhar o meu trabalho nas condições de trabalho em que eu tinha, que eram condições precárias em estrutura, em suporte e apoio. E era algo que eu não tinha controle e a minha equipe não tinha controle. Então, fugia totalmente de qualquer coisa que podia ser feita. E aquilo também gerava em mim muitas angústias, a ponto de eu começar a sentir crises de ansiedade e de pânico que eu não sentia desde 2023, que foi o ano do ápice, né, do meu adoecimento, em que eu passei por situações, como eu relatei para vocês, né, de desvalorização dentro do meu ambiente mesmo escolar. Então, foram situações diferentes, mas que contribuíram para o meu adoecimento de todo modo. E eu consigo me lembrar exatamente do momento em que eu vi que não dava mais. Eu estava em sala de aula e aconteceu várias vezes esse ano de eu chorar com as crianças. E essa é uma realidade que acho que pouco se fala sobre ela, né? Sobre como isso pode acontecer, de você chorar em sala de aula, ainda mais quando você é da educação infantil. Você se sente mais livre, à vontade,
para chorar com as crianças, porque elas fazem isso, né? E eu tava esse ano com uma turminha de muito pequenininhos, maternal 1, aqui a gente chama, né, de maternal 1, que são crianças de 2, 3 anos. Então eu me sentia à vontade para chorar com eles e isso aconteceu em diversos momentos ao longo desse ano. E uma das vezes em que eu chorei, eu senti um aperto muito forte no meu peito. E como que aquele aperto estivesse me dizendo, né, Yasmin, ou você sai, ou você não vai aguentar por muito tempo. Então foi uma decisão totalmente pautada em mim. E eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque a nossa profissão, ela é tão... se cria uma imagem dela tão voltada para o auto-sacrifício, para caridade, para a vocação, para o dom, né? Que parece um pecado você dizer que fez algo, que desistiu de ser professora por você. Ah, mas você não pensou nas crianças, né? Surgem esses questionamentos até mesmo internamente. Não vou dizer para vocês que eu não pensei nisso em algum momento, né? Ai, que eu estou abandonando os meus alunos. Esses pensamentos intrusivos, que eu prefiro chamá-los assim, né? Eles vêm com toda certeza, e eu creio que algumas pessoas possam ter de fato julgado isso. Mas eu quero deixar muito claro que foi uma decisão pautada única e exclusivamente em mim e na minha saúde mental e física também, porque eu tive, logo após a minha saída, eu passei por diversos problemas de saúde física. Tive uma gripe muito forte e logo em seguida fui acometida de uma catapora, que inclusive eu acho que foi uma herança, né, dos meus alunos, que eles deixaram porque foi logo 15 dias depois que eu exonerei. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar, né, é que o corpo ele dá sinais claros pra gente do esgotamento, do adoecimento. Então, não julgue, não subjugue a sua capacidade de se auto-reconhecer nesse lugar de esgotamento, de cansaço. Nunca se coloque numa situação de, tô reclamando de barriga cheia. Por mais que a gente saiba que é importante analisar os prós e contras de toda a situação, né? Eu acho que é uma decisão também se colocar no centro disso, colocar a sua saúde como um peso muito maior do que qualquer outra coisa que possa acontecer aí nesse processo. E é justamente sobre o processo que eu vou falar agora, né? As inseguranças, os medos, tudo o que foi gerado a partir do momento em que eu tomei essa decisão. Como eu disse, eu me coloquei no centro do processo, certo? A decisão foi tomada por mim e para mim, só que eu contei com uma rede de apoio, é claro, e eu não poderia deixar de falar disso, né? Que eu tenho uma rede de apoio que é muito fundamental, que é a minha família, principalmente em primeiro lugar o meu esposo, né, que tá comigo, que é meu companheiro, o Lucas. E tenho também os meus pais, que foram fundamentais, viram toda a minha angústia, todo o meu sofrimento e me apoiaram. É muito importante ter esse apoio no processo. Eu conheço muitas professoras que ainda não desistiram e tive contato, né, com muitos professores que falaram abertamente isso para mim, que sofrem julgamento da família. Porque o concurso foi um sonho, para mim também foi um sonho, e vocês acompanharam, né, o ápice meu nas redes sociais foi a minha aprovação no concurso, foi assim que eu viralizei e todo mundo começou a me seguir. Então é até normal que as pessoas fiquem se perguntando, né, o que que aconteceu? Então é o que eu estou relatando para vocês o que aconteceu nesse processo e não estou deixando em nenhum momento de dizer que foi um sonho realizado, foi muito bom para mim enquanto durou, mas houve um momento em que não foi bom mais e aí foi nesse momento, é a partir desse momento e desse lugar que eu estou falando, certo? E, bom, voltando ao processo e à rede de apoio, quero dizer que, então, essas pessoas na minha vida, né, foram fundamentais para que eu tomasse essa decisão, porque eu tive o apoio delas. Então, isso é fundamental. E, apesar desse apoio, foi preciso colocar no papel, né, a questão da estabilidade, a questão da financeira, sobretudo, os meus planos de curto, médio e longo prazo, os meus planos, quando eu falo meus, eu falo automaticamente do Lucas também, né?
Então, também teve o peso aí do medo do julgamento alheio, né? Do que as pessoas vão pensar, que volta naquela questão que eu já comentei sobre, né, as crianças também, pensar nas crianças e, enfim, na equipe, nas colegas. Inclusive, pedir exoneração foi uma alternativa para mim também para favorecer o fato de outras pessoas poderem entrar no concurso, porque como já não estava fazendo sentido para mim estar mesmo é, vinculada à minha rede, eu pensei, por que não abrir espaço, né, para que outras professoras que estão esperando lá na lista entrem e para que a escola também não fique precisando encontrar substituta por eu estar de licença. E um parêntese aqui, né? Não há problema algum em estar de licença saúde, muito pelo contrário, é um direito nosso, né, enquanto servidora pública, mas é a minha experiência, tá? Tô relatando para vocês o que eu senti. E, enfim, então foi preciso fazer toda uma análise, né, dos prós e contras para continuar ou permanecer. E o principal contra e o principal pró ao mesmo tempo foi a minha questão de saúde física e mental devido a essa falta de apoio institucional que eu relatei para vocês aí, que foi o principal motivo da minha decisão. Com relação à instabilidade financeira, o que eu posso dizer para vocês? Que eu também tinha um apoio nesse sentido. Tanto o Lucas, por ele também ser professor e trabalhar, apesar de que nesse momento a gente está numa situação de instabilidade também, porque ele é contratado pelo Estado. Mas a gente já tinha o hábito, né, de se organizar financeiramente e dentro disso tínhamos uma reserva que poderia suprir nossas necessidades ao longo dos próximos meses. E aliado a isso, eu tenho meu trabalho nas redes sociais, que, falando abertamente aqui com vocês, está longe de me sustentar, de nos sustentar aqui em casa, tá? É um trabalho que é muito primitivo ainda, embora eu já tenha me profissionalizado, já tenha, né, toda a questão ali já tenha meu CNPJ, toda essa questão burocrática a par, mas não basta, isso não basta, né? Preciso de uma dedicação. E agora eu tô podendo também dedicar mais tempo a isso, então isso também foi algo que levamos em conta ao tomarmos essa decisão. E aí foi isso, nessa questão de prós e contras, né? Foi esse ponto, foram esses os principais pontos. Recebi algumas perguntas, eu recebi muito acolhimento, né? Na maioria quando eu expus isso nas redes sociais, mas também recebi alguns questionamentos pontuais que me marcaram e o principal deles, né, ou os principais, foram todos aqueles que traziam aquele peso da desistência, né? Tipo, você desistiu de ser professora, você desistiu da educação, você desistiu do concurso público, mas esse não era o seu sonho. Alguns até num tom de, pô, você vende essa ideia aqui pra gente e não conseguiu sustentar, qual é a sua, né? Eu senti, pelo menos foi o que eu senti no teor de algumas falas, alguns textos que eu recebi. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, eu fui mais coerente possível com tudo que eu falo, tudo que eu prego, né, que é a questão da docência sustentável e o poder de escolha que a organização, portanto, nos dá, que é justamente assumir as rédeas da própria vida, ver o que faz sentido para você e quando não fizer mais sentido, você se retirar daquela situação, daquele ambiente. Então, hoje eu consigo fazer essa análise, mas no começo para mim foi muito difícil não tomar para mim esses comentários ou esses questionamentos. Mas agora eu já consegui elaborar muito bem na minha cabeça e já tenho esse posicionamento que eu falei aqui para vocês. E agora o processo em si da exoneração, né? Quero falar sobre ele, porque algumas pessoas têm dúvida do que fazer, como exonerar, se é muito burocrático. E aí eu tenho que dizer para vocês que não, que na verdade é muito simples, é muito fácil.
E eu vou deixar aqui até um comentário que eu recebi essa semana, que eu tô colocando, na verdade, esse ponto aqui no vídeo, porque foi lembrado e destacado, e eu ainda não tinha elaborado sobre isso, mas uma prof, uma seguidora, comentou, falou para eu colocar isso no vídeo, e eu fiz questão porque ela alugou um triplex na minha cabeça, e faz todo sentido de que como as prefeituras não estão nem aí pra gente. Não só as prefeituras, vamos colocar aí os entes federados no geral, né? É tão difícil passar em um concurso, a gente celebra tanto, é uma papelada que a gente tem que ir atrás, é uma burocracia sem tamanho, e aí a gente às vezes tem até que estender o prazo ali para posse, é aquela ansiedade. E na hora de você pedir exoneração, gente, é algo tão fácil que parece que você literalmente é a porta da rua, é serventia da casa. Parece que é isso que estão dizendo para você, literalmente. Exame demissional, não existe nenhum tipo de questionamento específico para te impedir. É muito mais simples do que o admissional. No meu caso, eu fui ouvida sim, não vou dizer para vocês que ninguém veio me procurar e saber os meus motivos, porque sim, né? Fui ouvida por algumas superiores a mim, mas não por quem deveria realmente estar se preocupando, que eu penso que são os nossos representantes, né? Os meus, os nossos, quando eu falo aqui da minha cidade, né? Mas é um dado que realmente não é buscado. Eu vejo que é tratado muito no nível de escolha individual, né? Então você escolheu exonerar uma escolha sua. E foi isso que essa seguidora destacou e que me fez também trazer essa reflexão aqui no podcast para vocês de como é absurdamente simples você pedir uma exoneração. Então, na prática, né? Você entra no protocolo servidor, que aqui a gente utiliza um DOC. Você faz a sua solicitação por lá, no outro dia você já é respondido, já é chamado para o seu exame demissional, vai, assina um papel e é isso. Você não tem tempo nem de processar direito a sua escolha. E o que é mais chocante, né? Porque para mim foi difícil depois entender. Pô, acabou? É isso? E aí no sábado já, por exemplo, eu fiz esse exame demissional na quinta, no sábado saiu meu nome no Diário Oficial. E é isso, acabou. Então, a burocracia emocional, se é que eu posso dizer assim, é muito mais pesada do que a burocracia administrativa, enfim, a burocracia usual. E me foi a saída. Para mim foi a saída para não adoecer de vez, não sucumbir. E hoje, um mês depois, ainda tudo é muito recente, porque eu passei por muitas mudanças nesse processo, né? Também fiz uma mudança de casa, saí do meu apartamento para vir em uma casa, passei por uma doença inédita que eu nunca tinha passado, que é a catapora. Então, são muitas mudanças, eu ainda estou elaborando sobre isso, né? Tá muito melhor do que há um mês atrás, obviamente, mas o que eu consigo dizer para vocês até então é que eu me sinto mais leve, com toda certeza. Tanto não só pelo tempo, porque o meu tempo continua cheio, eu tenho ainda muitos compromissos e tô caçando mais, porque vocês sabem que eu tô aí num processo seletivo de doutorado, né? Acabei de escrever um projeto de pesquisa, que também foi um contributivo, acho que eu posso usar essa palavra, mas assim, que também contribuiu, né? Para a minha decisão, porque eu já estava em mente de tentar um doutorado, independente de sair ou não, porque não estava nos meus planos, obviamente, sair. Mas eu queria fazer o doutorado de toda forma, ia tentar pegar licença, porque meu estágio probatório estava acabando. E aí foi um fator que me fez pensar, bom, eu vou ter o que fazer, eu não vou ficar sem ter o que fazer, porque eu pretendo entrar no doutorado, né? Então, eu continuo muito ocupada, também com o meu trabalho na internet, mas o impacto principal, com certeza, foi na forma de trabalhar
e de voltar, de certa forma, a acreditar numa educação transformadora, e continuo, né, acreditando na educação pública de qualidade, e pensar que em outros espaços eu posso contribuir mais com ela do que onde eu estava, da forma que eu estava. Então, a minha relação com a educação está se transformando. E o meu posicionamento aqui no digital, que eu também estou construindo, faz parte disso, né? Reflete isso. Então, agora eu ofereço formações para professoras, como Vida de Prof, e como as minhas mentorias e consultorias que ajudam na organização pessoal e nas rotinas sustentáveis das professoras, né? E também oriento escolas na construção de projetos voltados para a sustentabilidade, para a diversidade, para a inclusão. E é nisso que eu tô me encontrando nesse momento. E eu entendo que, nesse sentido, a minha missão, ela não acabou. Ela se expandiu, ela se deslocou, se transmutou, enfim, o que a gente quiser aí chamar. E bom, você, prof, que tá me ouvindo, se você se identificou com essa história, com a minha história de alguma forma, eu quero dizer algumas coisas para você. A primeira é que a sua saúde não é negociável. Ponto final. Você não é uma professora ruim por escolher priorizar a sua vida em vez da sua profissão. E existem outras formas de ser e existir e viver a docência no mundo além da sala de aula. E não que a sala de aula não seja importante ou que eu esteja aí falando para você virar uma professora empreendedora como eu virei. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que sempre vão existir outros caminhos, né, para além disso, e é sempre possível a gente recomeçar. Eu não tô aqui para romantizar exoneração e dizer irresponsavelmente que se você não tá feliz, sai, porque isso seria muito injusto da minha parte, muito hipócrita da minha parte, inclusive. Na verdade, eu tô aqui para lembrar que a sua vida importa, já que a gente tá aí, né, no Setembro Amarelo, é importante falar sobre isso também, a valorização não só da docência, mas da nossa vida, que tá para além de ser professora. Se esse episódio tocou você de alguma forma, se a história que eu contei te tocou, compartilha com uma colega sua que precisa ouvir isso aqui. E se você quiser conversar sobre docência sustentável, ou sobre recomeços, ou desabafar, me chama no Instagram, @professora Yasmin Leon, ou lá no @programa Vida de Prof. Um abraço afetuoso e até o próximo episódio. Tchau, tchau!